Meus irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã, podendo trazer a mensagem, podendo trazer um estudo da palavra de Deus, porque não existe nada mais profundo que nos traga tanta alegria quanto as verdades do Senhor que estão na palavra de Deus. E o texto de hoje, ele está em Efésios, capítulo 4, dos versículos 17 a 24, dando sequência ao estudo do livro de Efésios, ao qual nós temos acompanhado durante as manhãs na nossa igreja. O texto diz assim: portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza, vocês ouviram falar dele e, como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. O texto de Efésios, ele nos fala a respeito de abandonar a antiga vida e receber a nova vida. E basicamente o apóstolo Paulo, ele está colocando nesse texto que nós devemos receber o reino de Deus e receber a nova vida. Nos parece uma mensagem simples, como de fato realmente é o reino de Deus e a nova vida. Porém, nós, nas nossas limitações, nos nossos pecados e nas nossas grandes dificuldades, demoramos a entender esse conceito, reino de Deus e nova vida. Algo tão simples, proclamado em toda a palavra de Deus, mas muitas vezes nós temos dificuldades de entender e mais dificuldades ainda em viver uma nova vida. Mas aí nós podemos olhar para a palavra de Deus e ver que todos os relatos da palavra de Deus, nós encontramos a humanidade e os personagens com as mesmas dificuldades. Se nós olharmos, por exemplo, para a vida de Pedro, se você der uma olhadinha lá no Evangelho de Lucas, acredito que lá no capítulo 5, Jesus encontra Pedro e faz um desafio para Pedro e fala: Pedro, venha comigo, que você vai se tornar de pescador a pescador de homens. E aí é quase inimaginável ver o que Pedro presenciou e viveu do lado de Jesus. Se a gente der um salto no Evangelho de Lucas, capítulo 5 até o capítulo 22,
quanta coisa aconteceu, quantos milagres Pedro presenciou, quantas mensagens maravilhosas de amor a respeito do reino de Deus, a respeito da nova vida, Pedro presenciou, e ele ainda não tinha entendido. Você imagina isso? E nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando a respeito do apóstolo Pedro, um dos maiores apóstolos que está relatado para nós, e que proclamou o Evangelho de forma poderosa. Logo após a Santa Ceia, Jesus exorta Pedro e fala: Pedro, você não entendeu, você ainda vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. E aí, somente após o processo de crucificação de Jesus, que Pedro consegue entender parcialmente que Jesus representava o reino de Deus e a nova vida. E por que eu digo parcialmente? Porque se a gente continuar acompanhando a história de Pedro, a gente vai ver que ele só foi entender que o reino de Deus e a nova vida eram não só para o judeu, mas para todas as pessoas, só lá em Atos 10, quando ele tem uma experiência que Deus lhe dá uma visão e mostra para ele que ele não não acreditasse aquilo que é impuro, sendo que Deus já havia purificado. E aí Pedro passa a entender que o reino de Deus e a nova vida é para toda criatura. E Pedro passa a proclamar o Evangelho aos gentios. E dessa maneira contribui para que o Evangelho chegasse até a nós. Mas eu também posso dar um outro exemplo. Nós podemos falar a respeito de Nicodemos. Nicodemos era um mestre em Israel. Mestre em Israel era quem conhecia toda a lei, todos os livros, de forma exemplar, e ensinava o povo. E Nicodemos, percebendo todos os milagres e tudo que Jesus falava, ele vai se encontrar com Jesus. E Nicodemos, encontrando com Jesus, ele fala: Jesus, você só pode vir da parte de Deus, porque senão você não seria acompanhado de tantos milagres. E aí Jesus vira para Nicodemos e fala: Nicodemos, se de fato e de verdade não nascer de novo, você não poderá fazer parte do reino de Deus. E aí Nicodemos, completamente confuso, fala: Jesus, como que eu posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo, já sendo um homem velho? E aí Jesus volta a falar: somente aquele que é nascido de novo, somente aquele que tem a nova vida, pode conhecer as coisas que são do reino de Deus. Então veja, Pedro e Nicodemos são 2 dos inúmeros exemplos na palavra de Deus de pessoas que tiveram uma dificuldade muito grande de entender o reino de Deus e a nova vida. E isso acaba se refletindo durante toda a palavra de Deus. E é algo que nós precisamos proclamar e entender e viver o reino de Deus e a nova vida. Mas eu gostaria de ir um pouco mais para trás e entender melhor como que funciona a dinâmica de Deus ao nos convidar para conhecer o reino dele e para viver uma nova vida. Se a gente olhar lá no Antigo Testamento, ainda no livro de Gênesis, existe uma grande divisão da humanidade. Deus atuou de forma a fazer um marco na humanidade, de forma que a sua história fosse profundamente dividida. Nós sabemos que Deus criou Adão e Eva em perfeição e em perfeita comunhão com Ele. Mas Adão e Eva acabaram pecando. E como consequência hereditária, todos pecaram.
se o primeiro homem pecou, todos consequentemente pecaram. E as consequências do pecado, algumas foram imediatas: aumento das dores de parto, viver do suor do próprio rosto, serem expulsos do jardim do Éden, não terem mais acesso à árvore da vida. Essas foram as consequências imediatas do pecado, além do mais, da consequência maior, que foi a morte, conhecer a morte. Mas aquela perfeição a qual Deus havia criado o homem, ainda tinha alguns resquícios muito fortes na humanidade. Se nós dermos uma olhada lá em Gênesis capítulo 5, nós vamos ver que o ser humano, ele era dotado de um vigor físico muito grande. Relata o livro de Gênesis que os homens viviam 700, 800, 900 anos. Matusalém, que foi avô de Noé, viveu 969 anos. 969 anos. Eu fico tentando imaginar como que era um ser humano nessa época. Imagine alguém que chegasse a 800 anos e não soubesse o que é uma pressão alta, e não soubesse o que é diabetes, controlar a glicemia, problema de tireoide, óculos para enxergar de perto. Imagine o que era um ser humano chegar a 800 anos e ter o corpo do Cristiano Ronaldo. Imagine como que viveria esse ser humano. Qual que seria a dimensão desse ser humano com tanto vigor físico, com tanta capacidade? E a consequência de todo desse vigor é muito clara na palavra de Deus. Se multiplicou a perversidade, se multiplicou a maldade. Mas nós podemos imaginar isso nos dias de hoje. Se nós pegarmos um ser humano muito jovem, muito saudável, que não conheceu nenhum princípio da palavra de Deus, que não conheceu o amor de Deus, e a gente der para esse jovem muito dinheiro, um cargo muito alto numa empresa, e um carro muito novo, grande e potente, muito provavelmente nós vamos colher algumas coisas. No ambiente de trabalho, nós vamos colher assédio dos subordinados, pressão psicológica por resultados. Na vida pessoal dessa pessoa nós vamos encontrar arrogância e ostentação. No trânsito, ele vai pegar o seu carro novo, gigantesco, potente, e jogar em cima dos outros carros, como se junto com aquele carro também viesse a propriedade das ruas. Muito provavelmente, irmãos, vocês conhecem muitas pessoas que vivem assim, de forma arrogante, de forma a se prevalecer diante das outras pessoas. Imagine como que era a humanidade quando vivia 700, 800, 900 anos. Mas aí Deus decide fazer essa grande divisão que eu falei para vocês. Deus decide que a expectativa de vida do ser humano seria 120 anos. Deus abaixou o vigor físico, a saúde, a capacidade física do ser humano e decidiu acabar com toda aquela estrutura que existia. E aí veio o grande dilúvio e Deus começa tudo de novo através de Noé, nesse novo patamar. Percebemos que o patamar da humanidade ele foi baixado. É uma grande divisão na história da humanidade, ainda lá no livro de Gênesis. Mas logo depois, com o passar de alguns anos, a humanidade volta a se organizar. E se nós estudamos a história da humanidade,
nós vemos que a humanidade, onde tinha um rio, onde tinha uma nascente, ela começava a se organizar, formava ali uma vila, formava uma pequena cidade. E uma das primeiras civilizações que surgiram foi a civilização suméria. E esse nome sumério é designado àqueles que viviam em cidades, ou homens que eram civilizados. Na antiga Suméria existia uma cidade chamada Ur, que posteriormente foi uma região dominada pelos caldeus, e lá na Bíblia nós a conhecemos como Ur dos caldeus. Lá na cidade de Ur, Deus alcançou uma pessoa chamada Abraão. E eu fico imaginando Abraão vivendo nessa cidade, já nos parâmetros estabelecidos após o dilúvio, e vendo a organização daquela cidade, muito possivelmente com muito trabalho, com ligações com a agricultura, muita possibilidade de existirem escravos e uma pirâmide social. E eu fico imaginando que talvez Abraão tenha caminhado por aquela cidade de Ur e não tenha encontrado o amor, e não tenha encontrado a alegria, e não tenha encontrado a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, e também não tenha encontrado o domínio próprio. Dessa mesma região surgiram os primeiros institutos jurídicos, aos quais foram chamados posteriormente ou reunidos na lei de Talião, onde se era tratado olho por olho, dente por dente. E aí, Abraão talvez vendo que da onde ele veio, da região da onde ele veio, se vivia o reino dos homens, o reino da terra, a opressão, o ódio, as guerras. E aí Deus alcança Abraão e fala: Abraão, venha comigo, eu vou te mostrar uma terra, e nessa terra que eu vou te mostrar, eu vou te fazer pai de multidões, e através da sua vida, todos os povos da terra serão abençoados. E talvez Abraão, lá no fundo do coração, ele tenha falado: essa é a nova vida que eu preciso. Essa é a nova vida que eu quero. E talvez Abraão, até de uma forma intuitiva, fale: se aqui é o reino dos homens, Deus está me chamando para o reino de Deus. Então eu vou, Senhor. E após Abraão, nós vemos que isso se torna uma constante nos chamados de Deus a todas as pessoas. Venha, que eu vou te mostrar o meu reino. Venha, que eu vou te mostrar a nova vida. Venha, que você vai conhecer a nova vida. Eu peguei o exemplo de Abraão, meus irmãos, mas eu poderia ter pego o exemplo de qualquer outra pessoa. Mas o exemplo de Abraão, ele é muito claro. Ele partiu para um novo reino, e ele partiu para uma nova vida, deixando aquela velha vida para trás. E em Deus, Abraão encontrou o amor, a alegria, a bondade, a paciência, o domínio próprio. E aí agora, nós podemos voltar ao texto de Efésios e podemos entender um pouco mais esse texto que o apóstolo Paulo nos propõe. Primeiramente, a cidade de Éfeso era uma cidade portuária, o porto mais importante do mundo naquela época estava na cidade de Éfeso. Eu fico tentando imaginar Éfeso, mas acho que eu não consigo
tentei imaginar Éfeso como se fosse a cidade de Santos, porque tem um porto muito famoso. Mas o porto de Santos, ele basicamente é um porto de cargas. Mas naquela época, o porto, ele também era um local de transporte de pessoas. Então hoje, para uma cidade se equiparar a Éfeso, ela teria que ter o maior porto do mundo e o maior aeroporto do mundo, porque ele era o centro comercial de transferência de mercadorias e passagens de pessoas. Éfeso era tão importante e se tornou tão grande que era a segunda maior cidade do Império Romano. Ela só era menor que a própria Roma. Éfeso tinha o espalhamento de todo tipo de cultura. Mas o que prevaleceu em Éfeso foi a cultura grega e a cultura romana. Nós podemos ver lá no livro de Atos, capítulo 19, a confusão que aconteceu na cidade de Éfeso. Os ourives da época faziam imagens da deusa Diana, ou também, como era chamada pelos gregos, a deusa Ártemis. E eles vendiam essas imagens. Só que o comércio dessas imagens foi prejudicado pela palavra que o apóstolo Paulo estava pregando. Paulo falava que Deus não habita em imagens feitas por mãos humanas. E aí, aqueles ourives começaram a ficar preocupados porque não conseguiriam mais vender imagens da deusa Diana ou Ártemis. E aí acabou acontecendo uma grande confusão que está lá no livro de Atos, capítulo 19. E aí nós podemos ver como que era a vida e o desafio da igreja dos Efésios nessa circunstância. Os Efésios eram confrontados todos os dias, de todas as formas, a viverem a velha vida. E Paulo estava lá, chamando a atenção dos Efésios a viverem a nova vida. E Paulo insiste, não vivam como os pagãos, ou seja, não vivam como aqueles que não conhecem a Deus. Não vivam com arrogância, não pratiquem assédio, não se entreguem ao pecado, não vivam como os pagãos, não comprem imagens criadas por mãos humanas. E Paulo continua exortando os Efésios e falando a respeito da vida daquela cidade que era ocupada por pessoas cuja mente não tem participação na nova vida. Os pagãos são teimosos, eles insistem naquilo que eles estão fazendo e resistem em encontrar o reino de Deus e a nova vida. Mas Paulo também chama a atenção dos Efésios. Não foi isso que vocês aprenderam com Jesus. Vocês aprenderam com Jesus o que é a nova vida. Se vocês têm alguma dificuldade de entender o que é a nova vida, olhe para a vida de Jesus, e aí você vai entender. Se te deram um tapa, ofereça a outra face. Se alguém te obrigou a caminhar 1 milha, caminhe 2. Viva o amor, a paciência, a alegria. E Paulo continua, meus irmãos, eu fico imaginando Paulo falando com todas as suas forças ao escrever essas palavras. Meus queridos irmãos de Efésios, abandonem a velha natureza, busquem a nova natureza. E há um destaque que eu gostaria de fazer,
com relação ao versículo 23, onde Paulo diz da seguinte forma: é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Versículo 24: vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza. A nova vida, ela é parecida com a própria natureza de Deus, por isso que ela é amor. E que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. E finalmente, eu gostaria de trazer para vocês nessa manhã, que assim como na cidade de Éfeso e na igreja de Efésios, nós temos que reconhecer que existem dois reinos e que nós temos que escolher qual deles nós vamos pertencer. O primeiro reino é o reino deste mundo e tem os seus valores, e é um reino que claramente descansa no maligno. Um reino de assédios de toda a ordem, de pressão psicológica por resultados e desempenho, um reino de guerras, de desvalorização das pessoas, um reino de mentiras, de ódio, de separação e de falta de amor. Mas a segunda opção, meus irmãos, ela é maravilhosa, porque a segunda opção é pertencer não ao reino deste mundo, não ao reino dos homens, mas pertencer ao reino de Deus. E quando nós decidimos, no fundo do nosso coração, pertencer ao reino de Deus, tudo se transforma. Porque quando nós pertencemos ao reino de Deus, e nós estamos no nosso ambiente de trabalho, por nossa causa, ali está o reino de Deus. Quando nós pertencemos ao reino de Deus e estamos no meio da nossa família, ali está o reino de Deus. Quando nós pertencemos ao reino de Deus e nós estamos no trânsito, ali está o reino de Deus, e nós somos motoristas gentis, e nós somos pedestres conscientes, e nós multiplicamos a paz nas coisas mais simples até as coisas mais complexas. Quando nós estamos no nosso ambiente de estudo, nós somos o reino de Deus, com todos os desafios que eles representam. Quando nós estamos sozinhos, e ninguém pode nos ver, nós também somos o reino de Deus. E o segundo ponto, ao qual eu gostaria de finalizar, é com relação à nova vida. A nova vida tem muitos nomes. Você pode conhecer a nova vida como conversão, como receber a Jesus, como se entregar a Jesus, como crente, como cristão, como convertido, uma série de nomes. Mas a verdade é a mesma. Aquele que decide ter uma nova vida, decide em Jesus viver o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E este conjunto de coisas não tem alegria maior para o ser humano. Meus irmãos, eu não sei o que você está passando na sua vida. Eu não conheço a sua vida particular, as suas lutas, as suas dificuldades, mas o Senhor Deus as conhece. O Senhor Deus conhece o mais profundo do teu coração, as tuas mais profundas dúvidas, as tuas mais profundas dificuldades.
Talvez você esteja vivendo a falta de perdão. Talvez tenham pessoas as quais você não tenha perdoado. Talvez você esteja vivendo uma situação na qual você não tem paz, na qual você não tem amor. Mas a boa notícia é que é chegado o reino de Deus, e Deus está te propondo uma nova vida. Que você possa nessa manhã abrir o seu coração com toda sinceridade e humildade e entender que se para Pedro e para Nicodemos demorou tanto e foi tão difícil entender a nova vida, talvez para você também tenha sido muito difícil entendê-la. E talvez você precise abrir o seu coração e com humildade prestar atenção no que Deus fala, especialmente nesse trecho de Paulo à igreja de Efésios, e receber o reino de Deus e a nova vida, e viver o seu amor. Que o Senhor abençoe a todos nós com teu Santo Espírito. Meus irmãos, vamos ficar em pé?